5, 4, 3, 2, 1. Bitcoin. Bitcoin is coming out of this smelling like a rose. What is Bitcoin? It's simple. It lets you send and receive value using nothing more than a computer and an internet connection. Todos nós somos Satoshi, menos o Craig Wright. A única pessoa no mundo que não é o Satoshi Nakamoto é o Craig Wright. Aquele negócio do Ralph Finney ter colocado aquele tweet running Bitcoin alguns dias depois do lançamento do Bitcoin, caçado humano como nunca se viu na história. Vai ser o maior fuzuê do mundo, né? Vai dar história no New York Times, no Fantástico. Vai ser uma confusão que não vai ter tamanho. Pode fazer uma consulta mostrando alguns casos suspeitos de Bitcoins muito antigos que foram movidos depois de muitos anos, que a gente não sabe se pode ter sido o Satoshi Nakamoto ou um laranja do Satoshi Nakamoto. Veja, mesmo o Ralph Finney não é um encaixe muito bom. De Satoshi Nakamoto. Marco, e o Adam Back? Cabe nessa história? Sabe-se quando ele entrou? Ele é uma das pessoas citadas no white paper, né? Who is Satoshi Nakamoto? I really don't know, and I mean... Tem uma alteração comportamental em determinado momento, uma das reações possíveis do mentiroso. Cara, uma das coisas que eu não entendo muito bem é por que o pessoal paga tanto pau pro Adam Back, porque a única coisa que eu acho que ele se encaixa nessa história toda, eu vou te mostrar aqui o white paper do Bitcoin, na hora que o Satoshi cita e se fala sobre esse negócio de nonce, de calcular, etc., que o pessoal chama de prova de trabalho, tá? Aqui no white paper do Bitcoin, se você olhar lá na seção de referências, ele cita um artigo do Adam Back, tá? Onde ele cita o sistema Hashcash. Só que o Hashcash nem foi o Hashcash é uma aplicação de uma ideia de outros dois pesquisadores, de uma ideia de 1992, estou tentando lembrar o nome, um deles é o Naor e o outro é que ele fala de que eles realmente inventaram o conceito de prova de trabalho. Esse Hashcash foi só uma aplicação desse conceito que, por sua vez, o Satoshi Nakamoto citou, mas o Adam Back não estava, eu não tenho nenhuma evidência, não tenho nenhum e-mail do Satoshi Nakamoto falando diretamente com o Adam Back, então eu não sei se ele teve algum envolvimento na história. Eu acho que ele entrou muito tempo depois, e eu não sei porque o pessoal paga tanto pau pra ele, porque eu não acho a contribuição dele terrivelmente significativa. Eu acho que é porque depois ele virou o CEO da Blockstream, aí o pessoal começou a dar muita referência a ele, mas nesse momento eu não tenho nenhuma evidência que ele tenha tido muito a ver com a história toda, a não ser o fato que o Satoshi citou aqui na referência um artigo dele. Ser citado no white paper não é pra qualquer um, digamos, né? O maluco é brabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 8 nomes foram citados. Eu já escrevi artigo acadêmico e uma das coisas que a gente faz às vezes é o seguinte: a gente escreve o que a gente quer escrever e cita os principais caras que têm a ver com as nossas ideias, depois a gente dá uma segunda passada na seção de referências para achar artigos ou coisas que complementem ou que são legais, mas não necessariamente a gente tem tanto respeito assim pelo trabalho do cara, a gente dá uma enchida de linguiça. Não tem como dizer se essa era a ideia do Satoshi, simplesmente colocar isso aqui. Eu achei engraçado ele citar o Hashcash em particular, tá? Eu acho que é porque na época o Hashcash estava sendo muito discutido como uma potencial maneira de você evitar spam, tá? Tornando o e-mail caro, tá? Tornando você enviar grande quantidade de e-mail caro, mas mantendo você enviar pequenas quantidades de e-mail barato. Na mesma época que o Bitcoin foi lançado, essa ideia estava ainda reverberando, né? Apesar de que o artigo do Hashcash é de 2002 e o Bitcoin é de 2008. Então eu acho que foi por isso que o Satoshi citou, porque era a referência mais fácil e que estava mais na cabeça da comunidade de criptografia na época. Então, agora, é engraçado, e muita gente até comenta isso, né? Ele não ter citado no white paper o Nick Szabo, que foi o criador do BitGold, que era uma ideia parecida com a do Bitcoin, né? E até muita gente diz que eventa a possibilidade de ele não ter citado porque era ele mesmo. Eu acho isso até esquisito. É muito comum no mundo acadêmico você citar seus próprios trabalhos anteriores, tá? Mas é curioso, de fato, ele não ter citado o Nick Szabo, porque muitas das ideias do Bitcoin são parecidas com as ideias do BitGold. E eu aposto que o Satoshi estava familiarizado com elas, tá? Mas ele escolheu não citar. Uma das coisas que impressiona muito no texto do Satoshi, até nas referências, ele é muito econômico, ele é muito parcimonioso, ele é sucinto, ele fala pouco. O texto inteiro
white paper do Bitcoin são 9 páginas, como você está vendo, tá? 8 se você descontar as referências, tá? 7 se você descontar esse apêndice aqui de cálculos, tá entendendo? Então ele é muito econômico na comunicação, né? E ele fez isso também nas referências. Eu acho que ele também não queria fazer como às vezes o pessoal faz, de atochar o artigo de referência para tornar ele mais longo. E também porque quanto menos ele fala, menos ele se expõe, né? Ô Marco, muito bem. O que te convenceria definitivamente, então, sobre alguém ser o Satoshi? Acho que seria alguma coisa que tivesse a ver mais com a parte técnica mesmo, no sentido de a gente ter, por exemplo, esse aqui eu tô vendo, a gente tá vendo o bloco número 1, o primeiro bloco que foi publicado na altura número 1 na rede Bitcoin, tá? E esse bloco tem essa transação, e nessa transação foram criadas, tá, 50 novos Bitcoins. Esse bloco a gente tem uma grande certeza que ele provavelmente foi criado pelo Satoshi, porque foi o primeiro bloco de quando a rede entrou no ar, quando o próprio Satoshi colocou o software, o Bitcoin.exe dele, que a gente mostrou no episódio anterior. Se eu botar isso aqui para rodar, então a gente tem muita certeza que esses 50 bitcoins pertencem a Satoshi, que esse endereço aqui, 126 CDS, são Satoshi. Se alguém chegar, tá ok, e dizer o seguinte, eu vou mover esse dinheiro desse bloco número 1, tá ok? Ele anunciar para o mundo que moveu esse dinheiro e aparecer uma transação válida na rede movendo esse dinheiro, eu tenho altíssima certeza que só esse cara tem a chave privada associada a esse endereço. Então, uma de duas coisas aconteceu. Ou ele é o Satoshi, ou ele conseguiu hackear ou roubar o Satoshi. De qualquer forma, eu quero conhecer o cara. Porque se ele conseguiu chegar perto do Satoshi, eu quero saber como foi que ele chegou. Essa seria uma maneira da gente... E o Greg Wright, logicamente, nunca fez isso, né? E o Craig Wright nunca fez isso. E a comunidade cobra isso dele, tá? E ele se ensabua pra cá, ensabua pra lá. O Craig Wright está tentando provar que é o Satoshi, está querendo impor a visão dele que ele é o Satoshi através do sistema legal jurídico, tá? Que é a maneira completamente errada de fazer, porque os juízes não entendem de criptografia. Eles decidem por outros critérios, tá? Essa é a maneira de a gente ter uma prova que é uma prova técnica, uma prova pericial, uma prova matemática, muito, muito precisa, tá? Só quem tem acesso à chave privada associada a esse endereço que conseguiria mover esses bitcoins para outro endereço. E isso seria uma prova fortíssima, tá? E aqui é exatamente o que o Craig Wright não consegue fazer, precisamente porque ele não tem. Estou pensando em perguntar para o ChatGPT o que ele acha do processo do Craig Wright. Ele deve ter acesso a todo o processo. Eu já perguntei uma vez sobre o Craig Wright no ChatGPT, ele disse que muita gente, exatamente isso, que muita gente duvida dele porque ele não consegue responder certas coisas, que ele fala muita besteira. Tá? O jeito diz que tem muita diferença entre o Satoshi. O Satoshi, nos escritos dele, ele é extremamente polido, extremamente educado, tá? Extremamente sucinto. Tá? O Craig Wright é falador, fala palavrão pra caramba, tá entendendo? Ele é rude diversas vezes, sabe? De todos os candidatos que eu já vi pra Satoshi Nakamoto, o Nick Szabo, o próprio Wei Dai, tá? Que está citado aqui no white paper, tá? E outros, o menos ruim, não é que ele seja um bom candidato, tem algumas coisas contra ele também, mas o menos ruim ainda é o Ralph Finney. Ele também tem várias coisas que se aproximam muito do que o Satoshi deveria ser. Ele é um programador Windows, ele escreveu muito código para a OpenPGP Corporation no PGP, que era um programa muito celebrado na época de criptografia de mensagens, criado originalmente pelo Phil Zimmermann. PGP Corporation is a global leader in enterprise data protection and the de facto standard for data encryption. Ele também fez um negócio muito bacana, né, que ele publicou esse texto que ficou famoso, né, o chamado Bitcoin NB, tá, que parece muito a despedida do autor, né? Ele tinha uma doença degenerativa, ele estava à beira da morte, né, uma doença chamada ALS, tá, Amyotrophic Lateral Sclerosis, nem sei como é que chama isso em português. E aí ele colocou esse texto, eu recomendo todo mundo dê uma lida, tá aqui o endereço, tá? É um texto super comovente dele, falando do envolvimento dele com Bitcoin, etc. Mas em momento nenhum ele admite que é o Satoshi Nakamoto, ele disse que se envolveu, não sei o quê. Pensei em escrever sobre os últimos 4 anos, um momento marcante para o Bitcoin. Eu tive a sorte de conhecer e me corresponder o Wei Dai e Nick Szabo, e acho que fui a primeira pessoa além do Satoshi a executar o Bitcoin. E de repente, eu fui diagnosticado com uma doença fatal, mas eu ainda adoro programar e isso me dá um objetivo. Essa é a minha história. Eu estou confortável
o meu legado. Muita gente acredita que isso é a coisa mais próxima que ele chegou de confessar que era o Satoshi, mas ele várias vezes negou, a família dele várias vezes negou que era o Satoshi. O fato dele ter falecido já também explicaria por que os bitcoins que ele minerou nunca foram movidos, né? Falecido pero no mucho, né? Porque ele tá ainda Falecido. congelado, né? Então quem sabe, né? Daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, ele reviva e ele conte pra gente essa história. Ressuscite, ia ser um negócio fantástico, né? Tá? Tem muita gente, inclusive, que diz que o fato do Satoshi ser desconhecido é o grande apelo do Bitcoin, né? Porque parece aquela coisa meio messiânica, né? E ao mesmo tempo é um negócio super descentralizado, né? Nada mais descentralizado do que o próprio autor deixar para os outros, né? Então, lembra que você me perguntou ainda agora onde é que está o bloco Gênesis dentro do código Bitcoin? Ele está aqui nesse mesmo arquivo, main.cpp, que a gente está vendo. Consegue mais ou menos descobrir com alta probabilidade quais foram os blocos do Satoshi e quais foram os blocos de outras pessoas, e aí talvez a gente tenha uma possível ideia de quando seja que o Ralph começou a minerar, tá? Esse código aqui, ele cria, tá, o bloco Gênesis. Tem uma série de números aqui que o Satoshi escolheu, a chave pública dele, a data que ele colocou, que é 3 de janeiro de 2009, e aqui tem o bendito nonce. O nonce é o número que resolve o enigma do bloco. Os mineradores, o objetivo deles é descobrir esse número, e esse número só pode ser descoberto por tentativa e erro. Então, como é que o Satoshi descobriu esse número aqui? Esse número é o quê? 2.083.276.893. Tá? O Satoshi descobriu esse número da seguinte maneira: ele primeiro tentou 1, não deu o resultado que ele queria. Ele tentou 2, ele não deu o resultado que ele queria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 2 bilhões. O fato que o número correto já está aqui significa que o Satoshi calculou isso a priori. Ele provavelmente fez um outro programa para fazer as contas, para descobrir o valor correto que ele tinha que colocar aqui, e ele já colocou o valor correto no código principal do Bitcoin, tá? Então isso é um indício que ele tinha outros códigos relacionados ao Bitcoin fora desse que ele publicou, tá? Eles tinha outras coisas que ele usou para fazer outros cálculos relativos a essas coisas aqui, tá? Então é por isso que a mineração é demorada e requer muito poder computacional, porque tem que ser tentado de um por um. Esse é o processo que efetivamente fecha o bloco, né? Sela o bloco. Falando em fechar, o Marco Carnucci tem que ler a frase que está inscrita no bloco Gênesis, e explicar por que ela foi colocada lá, né? E é claro, a gente não pode deixar de falar da maravilhosa frasezinha que está escondida dentro do campo do input da primeira transação, né, do bloco Gênesis, tá, que é esse teco aqui: The Times, tá, em 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. É a manchete, tá, de um jornal britânico chamado The Times, tá, nessa data aqui, em 3 de janeiro de 2009. Só para a gente fazer um timetable aqui, você falou de 3 de janeiro de 2009, e foi o bloco Gênesis, quando o white paper do Bitcoin foi publicado dia 31 de outubro de 2008. Novembro, dezembro, um pouquinho mais de 2 meses depois que foi publicado o white paper, o Satoshi apertou o botão e botou o network do Bitcoin funcionando. Quem criou o primeiro bloco? A gente tem o horário desse bloco? Que horas era? Você tem condições de saber? Tem, né? Era 18h15, horário de Greenwich. Então pronto, o Satoshi comeu seu sushi, tomou um golinho de saquê, pensou um pouquinho e falou: quer saber? Vamos botar essa encrenca para rodar, vamos ver o que dá esse troço. E apertou um botão. Por aí, Marco. Mas vê, eu acho que o processo foi um pouco mais demorado e liberado. Por quê? Isso aqui foi a data que ele colocou no bloco Gênesis. O e-mail onde ele anunciou a disponibilidade desse código aqui todo, que já rodando, para você baixar e rodar no seu computador, foi no dia 8. Foram vários dias depois. Então eu acho que ele fez isso aqui, deu uma revisadinha, montou o programa, testou, deu uma conferidinha, deu um retoquezinho final, não sei o que, e passou vários dias fazendo isso, e aí no dia 8 ele fez essa publicação, tá? Então existe, as pessoas às vezes me perguntam, quando é que o Bitcoin nasceu? Pô, o Bitcoin tem várias datas de nascimento, né? Se você considerar a data em que a ideia foi mostrada ao mundo, foi no dia da publicação do white paper, que foi no dia 31 de outubro de 2008. Se você pensar em termos do bloco Gênesis, o bloco Gênesis é datado como do dia 3 de janeiro de 2009. E como é que a gente tem certeza que esse dia 3 de janeiro de 2009 é verdade? Exatamente por causa dessa mensagem, que esse é o objetivo dessa mensagem aqui no bloco Gênesis, tá? O objetivo dessa mensagem no bloco Gênesis é colocar uma mensagem de um jornal que o Satoshi não poderia ter previsto a priori, tá? Isso significa o seguinte: ele comprou o jornal
jornal, leu e colocou o texto aqui. Significa que esse bloco não pode ter sido criado antes de 3 de janeiro, tá? Simplesmente pelo fato que essa edição do jornal não saiu antes do dia 3 de janeiro. Ele não sabia qual era a matéria que ia aparecer no jornal. Isso é muito comum em criptografia, quando você quer fazer o que a gente chama de timestamping de uma coisa, você colocar uma matéria no jornal ou uma referência a um momento histórico, tá? Que você não poderia ter previsto ou sabido a priori, tá, ok? Porque aí estabelece uma referência de data em relação a algum evento que todo mundo testemunhou. Então, o objetivo dessa mensagem é estabelecer que o bloco Gênesis foi criado, não pode ter sido criado antes do dia 3 de janeiro de 2009, porque ele contém essa mensagem aqui, tá? Mas tem também a parte anarcocapitalista aí, um pouco anarcocapitalista dele. Tem, criticando os bancos, né? Os governos estarem bailing out os bancos. Tem muita gente que projetam no Bitcoin, nas criptomoedas, suas insatisfações políticas, né? E aí esse pessoal tende a interpretar isso como uma alfinetada nos bancos, né? Que estavam sendo salvos pelos governos. Pode ter sido, ele pode ter colocado uma mensagem de duplo sentido aí, tá? O que, na minha opinião, só torna a coisa ainda mais genial. Mas a pegadinha desse cara é o fato que esse número tá aqui. Não tá aqui o código que calcula esse número, tá? O resultado já calculado. Isso significa que ele calculou em outro lugar e colocou aqui na mão. E isso é bastante interessante. Significa que ele testou esse negócio, ensaiou antes, ele tinha provavelmente criado um laboratóriozinho para fazer os testes antes, para ter certeza que ia dar tudo certo. Foi muito deliberado, foi muito bem ensaiado o que ele fez. Depois que o Satoshi lançou a rede, ele pouco mexeu nela, ele precisou fazer uns upgrades, uns bugs aqui lá, mas ele mexeu muito pouco. Então a gente estava falando das datas de criação, né? A gente tem 3 possíveis datas de criação para o Bitcoin: a data do white paper, tá? A data do bloco Gênesis, ou a data do primeiro bloco que saiu automaticamente na rede, que foi no dia 8 de janeiro. Explica um pouco esse bloco que saiu automaticamente na rede, Marco. É o bloco número 1. O bloco Gênesis é o bloco 0, tá? E o bloco número 1 foi o primeiro bloco que foi gerado pelo nó que o Satoshi Nakamoto controlava, o nó que ele usava para minerar, né? Ele minerou o bloco 0 e como só estava ele sozinho na rede, ele naturalmente minerou o bloco 1 também, né? O bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, tá? Mas aí já no processo mais automático, mas em que o computador dele resolveu o nó. Sim. Nesse momento a rede existia. É uma rede de um nó só, né? Uma rede de um nó só, não sei se a gente pode chamar de rede, né? Mas a rede existia. E o Ralphine entra aqui quando? Dá para saber quando é que ele entra? O computador dele começa a fazer parte da rede? Tá? A gente não sabe que se ele, quando ele colocou o Running Bitcoin naquele tweet, se ele ligou aquela opção de Generate Coins para ele virar minerador, tá? Mas um negócio que eu posso te mostrar depois, tá? Quando eu te falar Satoshi, é que a gente consegue mais ou menos descobrir com alta probabilidade quais foram os blocos do Satoshi e quais foram os blocos de outras pessoas, e aí com isso a gente dá para fazer umas análises muito massa aí. E talvez a gente tenha uma possível ideia de quando seja que o Ralphine começou a minerar. Ô Marco, o que te convenceria definitivamente, então, sobre alguém ser o Satoshi? Que a rede e uma das coisas que a gente faz às vezes é o seguinte: a gente O que nasceu primeiro, as 2 semanas ou a quantidade de blocos? O primeiro reajuste de dificuldade só foi acontecer 11 meses depois do início do Bitcoin. Esse pico que está entre 2021 e 2022 é quando a China proibiu os mineradores, né? Que eles tiveram todos que sair da China. E Satoshi Nakamoto.